Olá, nós finalizamos mais uma semana de leitura aqui no Clube de Leitura O Livro Mora em Mim. Estamos lendo Mulher do Reino, do Tony Evans e de Crystal Evans Hurst. Temos aprendido muito e sendo muito abençoadas com essa leitura. E nessa semana que se passou, nós lemos os capítulos 8 e 9 desse livro. E hoje eu vim aqui comentar um pouquinho sobre esses capítulos. O capítulo 8, ele fecha a seção do livro que se chama Poder, para nós entendermos a questão da fé, da autoridade, da oração. E nós vamos entrar aí no capítulo 8 na parte das possibilidades, entendendo como nós, já sabendo quem somos, sabendo o poder de Deus que está em nós, podemos atuar nas diversas frentes da nossa vida. O capítulo 8, ele tem o título A Oração de Fé Proferida pela Mulher do Reino. Então, nesse capítulo, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a oração. E o Tony Evans, ele vai destacar aqui 5 princípios que eu queria conversar com vocês sobre a oração, tá? Mas antes de trazer esses princípios, queria dar um pequeno contexto. O Tony Evans vai apresentar no Lucas 18 o texto da viúva persistente. E nesse texto a gente vê a viúva pedindo insistentemente ao juiz que julgue a sua causa e que julgue honestamente. É, e o que nós entendemos um pouquinho assim desse contexto, antes da gente entrar nas lições que o Tony Evans nos apresenta, é que o juiz ele não tinha um local físico estabelecido no sentido de que era um local fixo, tá? Ele tinha uma tenda, então ele ia com a sua tenda, o seu tribunal era uma tenda, ele ia no seu itinerário, nos locais que ele precisava passar, montava a tenda, seus assistentes ficavam ao redor dele, e ali ele recebia as pessoas e julgava as suas causas. Essa mulher, ela tinha muitas questões para não ser ouvida. Ela era alguém, digamos, de fora, né? Assim, à margem da sociedade. Porque ela era mulher e naquela época a mulher não tinha direitos, né? Ela não julgava suas causas. Ela era pobre, ela não tinha, talvez, como oferecer algo para o juiz, algo em troca para ele, para ser ouvida. E ela não tinha um marido, ela era viúva, ela não tinha alguém que a representasse legalmente, que advogasse as suas causas, que no caso seria o seu marido. Então, dentro desse contexto, o que nós podemos aprender com a história da viúva persistente? Ela fica ali incomodando o juiz, até que ele decide julgar a sua causa. E aí está a primeira lição que o Tony Evans nos apresenta. Se um juiz injusto julga a causa de uma viúva porque ela está incomodando, porque ela está importunando, quanto mais Deus, que é justo, julgará as nossas causas, ouvirá as nossas orações, porque Ele está assim preocupado em fazer a justiça, em entender as nossas questões, os nossos problemas, em responder legalmente, né? De acordo com a sua lei, com a sua vontade, aquilo que nós precisamos. Então Deus, ele é justo e ele ouve as nossas orações, ele quer julgar as nossas causas. A segunda lição que nós aprendemos é que o juiz, ele atende na história, na parábola que Jesus conta, uma pessoa desconhecida. Porém, nós não somos desconhecidas para Deus, nós somos filhas de Deus. E aquela mulher, como alguém desconhecida, ela não tinha acesso ao juiz. Mas nós, como filhas de Deus, nós temos sim acesso ao nosso Pai, nós temos acesso a Deus. Aquela mulher, ela ficava em volta da tenda, importunando, dizendo: julga a minha causa, olha em meu favor, eu tenho esse problema. Porém, nós, quando nós oramos, nós temos um advogado no céu, que é Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus advoga em nosso favor. Então, nós temos alguém que luta por nós, que se importa com a nossa causa.
E o comentarista, o Warren Wiersbe, que é dessa coleção aqui, pessoal, tá? Gosto muito do comentário bíblico, desse comentário bíblico. Ele vai dizer o seguinte: se uma pobre viúva conseguiu o que merecia de um juiz egoísta, quanto mais os filhos de Deus receberão o que é certo do amoroso Pai Celestial. Que lindo isso, né? Nós podemos falar com o nosso Pai, nós temos acesso a Ele. Ele julgará as nossas causas. A terceira questão que a gente aprende ali no livro sobre a oração era que o juiz, ele era injusto, tá? Mas a mulher vai e o confronta com a lei perante todos que estão ali. E ele não quer que a sua reputação seja manchada. Então ele atende aquela mulher. Agora, nós temos também à nossa disposição a lei, a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a nossa lei. Nós temos que saber orar de acordo com a palavra de Deus, porque aqui está o centro da vontade de Deus. Ele já nos apresentou. E toda vez que nós lembramos o Pai das suas promessas, ele fala: não, eu cumprirei, eu serei fiel àquilo que eu prometi. E ele ouve a nossa oração. Eu queria destacar aqui, na página 160 do nosso livro, tá? O que o Tony Evans fala. Se você não conhece seu relacionamento legal, não pode exigir direitos legais. A viúva conhecia a lei e continuou a apelar ao juiz com base nessa lei, por isso recebeu o que lhe era devido. Se um juiz injusto se submeteu à lei, mesmo não tendo respeito por ela, pense em quanto mais o Deus Santo e Justo dará aquilo que legalmente pertence a você, como filha dele, quando você lhe pedir. Deus é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus pede que nós o lembremos das suas promessas. Nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, a tua palavra diz isto. E orar de acordo com a palavra. E Deus nos ouvirá. Mas, Kelly, então, se Deus nos ouve, como podemos explicar a demora, muitas vezes, numa resposta, numa solução? Como nós explicamos? A demora, ela não é uma falta de ação, mas é a preparação. É o que Deus está fazendo que nós não estamos enxergando. Até que no dia certo, no momento oportuno, a resposta virá. Então pense nisso, Deus já está agindo, Ele está trabalhando, mesmo que você não esteja enxergando. Aí nós vamos para a quarta questão. Bom, se eu tenho as promessas de Deus, se eu tenho a lei ao meu favor, eu posso orar mediante isso, e então eu posso exigir coisas de Deus, eu posso declarar, eu posso dizer que não aceito, como muitas vezes nós vemos por aí. Não, não é assim que funciona. O que a Bíblia nos mostra, e o que o Tony Evans está esclarecendo aqui para nós, é que eu posso o quê? Como ele diz, aproveitar tudo o que Deus diz que deseja fazer por seu povo, dentro dos limites de sua vontade soberana, tá? Então eu posso orar com fé por aquilo que a palavra de Deus promete. Eu posso pedir a Deus a sua alegria, a sua paz em meio às dificuldades. Eu posso pedir a Deus o transformar do meu coração, o entender o que Ele quer fazer na minha vida. Eu posso pedir uma série, posso pedir a provisão de Deus, no sentido de Ele me dar aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele cuida dos pássaros, dos lírios dos campos, quanto mais de nós. Eu posso pedir, eu posso aproveitar tudo aquilo que a palavra me promete, entendendo os limites dessas promessas, entendendo os limites da vontade de Deus. Se eu penso na provisão, Deus não está te dizendo que Ele vai te dar um carro, uma Ferrari, uma mansão, nada disso. Mas Ele promete que nada faltará aos seus filhos. Ele promete a provisão de cada dia. Então eu tenho que entender essas diferenças e orar de acordo com a palavra. E a quinta questão, que se desdobra numa série de ensinamentos, é como orar. Como nós oramos então?
E aí o Tony Evans vai apresentar mais 5 questões dentro dessa, como orar. Oramos com regularidade. A oração se torna algo tão natural quanto o nosso respirar. Nós oramos nos diversos momentos do dia, nós estamos conectados com Deus, nós queremos falar com Ele a cada momento. O Tony Evans vai trazer uma analogia muito interessante, falando que a vida cristã sem oração é como um carro sem gasolina, é como andar com um tanque vazio, uma hora vai enguiçar, uma hora vai dar problema. Nós precisamos estar em constante oração. Nós oramos com sinceridade. É o segundo ponto que ele traz. A eloquência, o falar bonito pode impressionar as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração. E se nós estamos orando com toda sinceridade, falando, Deus, aqui eu estou, meu coração está à tua disposição, é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu tenho entendido. Fala comigo, me mostra a tua vontade, me mostra o teu caminho, é orar com sinceridade, não para impressionar os outros. Depois, o terceiro ponto de como orar é entender que nós precisamos orar em secreto. Isso não quer dizer que você não pode orar na igreja, que você não pode orar em público, que você não pode orar com outras pessoas, mas significa que antes você precisa ter a tua vida de oração na tua casa, no teu quarto, ter esse relacionamento com Deus. Primeiro, ele vem primeiro. E depois, sim, a gente vai também orar em público. É necessário, é importante. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ele ali também estaria, né? Concordando em oração, ele também ali estaria. Então, nós precisamos orar com outras pessoas em público, mas isso não substitui em nenhum momento a nossa vida de relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos ter uma conversa particular com Ele todos os dias. 4, de como orar. Orar com prudência. Nós temos que conectar o nosso pensamento em Deus, desligar das outras coisas, pensar em Deus, não repetir palavras simplesmente por repetir, que não vem do nosso coração. Nós precisamos orar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós queremos conversar com Deus. Ele quer ouvir a verdade que está em você, aquilo que você está pensando, as tuas angústias, as tuas alegrias, os teus medos, as tuas tristezas. E nós podemos sim orar especificamente, orar por questões que nós desejamos, questões que nós precisamos, entendendo que a vontade dele é soberana. Mas nós podemos colocar os nossos desejos diante de Deus, os desejos do nosso coração. Meu filho, esses dias, ia ter um sorteio na escola dele. E ele falou, mãe, eu queria tanto ganhar, eu acho que eu vou orar por isso. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, Senhor, o que eu falo agora para ele? E eu falei, filho, sabe, você sempre pode orar por tudo que você quiser, pelos desejos do teu coração. Porque Deus também tem alegria em atender os desejos do nosso coração. Você tem que entender que isso não é algo que você precisa, não é algo essencial para a sua vida, é um desejo. Deus pode atender ou não. Talvez tenha alguém que precise mais desse prêmio do que você, a gente não sabe. Mas você vai orar, colocar diante de Deus e falar para Ele que a vontade dele é soberana e que você estará feliz, independente do que acontecer. E ele foi lá, orou, e no outro dia eu estava levando ele para a escola e ele falou assim, eu falei, vamos fazer uma oração, pessoal, para começar o nosso dia, a gente vai de manhã para a escola bem cedinho. E aí eu orei e ele foi orar e a oração dele, ele falou assim, Senhor, ele não ganhou o prêmio, e ele falou assim, Senhor, eu queria cumprir a minha promessa contigo, porque eu falei que se eu ganhasse ou se eu não ganhasse o prêmio, eu iria agradecer o Senhor. E eu não ganhei, mas eu agradeço o Senhor, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para mim. Que coisa linda! Uma criança está entendendo nos seus 8 anos de idade que a vontade de Deus é o melhor lugar para a nossa vida. Nós colocamos diante dele tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos muitas vezes, mas nós aceitamos a sua vontade, agradecendo, porque ele tem o melhor.
E mesmo porque o nosso coração não está aqui nas coisas terrenas. O nosso coração está naquilo que é eterno. E é isso que nós devemos nos preocupar. Bom, esses foram os ensinamentos do capítulo número 8. E para finalizar, eu queria só dizer o seguinte, ó. Oração. Se a gente colocar um C na frente, fica coração. E a nossa oração, ela tem que vir sempre desse lugar, do nosso coração, colocando para Deus a nossa verdade, a nossa essência e pedindo a Ele que nos mostre o que Ele tem além disso para nós, porque os seus pensamentos, a sua visão é muito maior do que a nossa. Vamos agora para o capítulo 9, então. Bom, agora no capítulo 9, nós entramos na última parte do nosso livro, falando sobre as possibilidades. Como Deus pode usar a nossa vida? Como nós podemos fazer diferença no lugar onde nós estamos? E nós vamos entender em várias áreas da nossa vida como isso pode acontecer. E vamos começar pela questão da vida pessoal. O capítulo 9 é a mulher do reino e sua vida pessoal. Então, nós vamos entender como na nossa vida pessoal nós podemos dar frutos. E nós vamos aprender 3 lições importantes nesse capítulo, tá? Para começar, o Tony Evans ele vai falar sobre a questão de Salmos 88, falando que Israel é comparada a uma videira transportada do Egito para a terra prometida. O problema dessa videira é que ela dava frutos, mas seus frutos eram amargos. Seus frutos eram azedos. E nós não queremos dar frutos azedos. Um fruto marcado pela murmuração, um fruto marcado pela libertação da escravidão, mas uma postura de escravo no seu coração gerava frutos amargos, azedos. E nós queremos gerar bons frutos. Como nós podemos gerar bons frutos? A primeira lição que nós vamos aprender é que para gerar bons frutos, nós precisamos nos submeter à poda. Nós precisamos eliminar os brotos sugadores, aqueles que estão entre a videira, que é Jesus, e o ramo, que somos nós, os frutos que nós produzimos. Mas quando nós temos brotos sugadores nesse meio, eles não permitem que a seiva chegue até os ramos. E então, sem a seiva, esses ramos começam a morrer. E os brotos sugadores vão pegando toda essa seiva. E o que seriam os brotos sugadores na nossa vida? O Tony Evans vai trazer alguns exemplos. Vai falar sobre influências, pessoas que não nos levam a pensamentos, a atitudes que são corretas e coerentes perante Deus. Vai falar sobre a tecnologia, sobre a televisão, sobre as redes sociais. Quantas vezes nós passamos tanto tempo consumindo tudo isso, consumindo todo esse conteúdo, e nós não gastamos 5 minutos com Deus. Não tem como estar recebendo a seiva sem ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes o serviço na igreja pode ser um atrapalho, porque nós servimos, e nós não estamos com o coração em Deus, não temos tempo para ter uma vida de oração. Tudo isso podem ser brotos sugadores. Ele vai trazer a questão de Marta e Maria e falar que justamente as coisas que Marta estava fazendo para Jesus desviaram sua atenção de Jesus. E muitas vezes nós fazemos isso. Ele vai falar, o problema de Marta não era Deus, não era Jesus. O problema de Marta não era Maria. O problema de Marta era Marta. Ela que estava querendo fazer demais. Ela estava perdida nas suas prioridades. E aí, pessoal, nós lemos no começo do ano esse livro aqui, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Um livro precioso. Se você não leu com a gente, leia, assista as aulas também que estão lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Assista, leia esse livro, estude, porque é maravilhoso e abre os nossos olhos para essa questão de estarmos permanecendo na videira, estarmos cultivando sempre um relacionamento com Jesus. A questão
de eliminar os brotos sugadores, de permitir a poda na nossa vida ou de se submeter à poda, é que a poda ela machuca, a poda dói, a poda não é bacana, a gente não vai gostar da poda. Mas a poda ela traz um benefício a longo prazo. E é aí que os nossos olhos devem estar. O Tony Evans vai trazer uma analogia aqui, falando da injeção. A injeção ela dói, mas ela vem para te curar, para te devolver a saúde que você precisa. E a poda é isso. Ela vem, ela dói, ela machuca, mas o seu efeito a longo prazo é muito vantajoso. Então nós aceitamos a poda. Falamos, Deus, tira os brotos sugadores da nossa vida, abre os meus olhos, para que eu identifique esses brotos e para que eu possa estar conectado à videira, recebendo da seiva a cada dia. A segunda questão que nós precisamos saber para produzir bons frutos é que nós precisamos permanecer em Cristo, porque a seiva do Espírito Santo vai continuar dessa maneira fluindo no nosso ser. Nós precisamos permanecer. Como nós permanecemos? Priorizando o tempo, priorizando o nosso tempo com Deus, tendo esse relacionamento. Nós não podemos estar atarefados demais para permanecer em Cristo. O autor vai trazer aqui o texto de João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E daí a gente pode olhar para esse texto e falar assim, pronto, Deus é o gênio da lâmpada, eu preciso, o que eu orar, o que eu pedir, Ele vai conceder. Não, não é isso que esse texto está falando. Está falando que se nós permanecermos em Cristo, se nós temos dessa seiva, os desejos do nosso coração, as intenções do nosso coração, os nossos objetivos, são os mesmos que os do Pai. São os mesmos que os de Deus. E por isso a gente pode pedir e ser atendido, porque Deus fala, estou em concordância, você entendeu o meu coração, o meu desejo, a minha vontade. Nós deixamos de ter o olhar para o terreno e nós passamos a ter o olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente importa. E a terceira questão, nós produzimos frutos se nós estamos em obediência. Nós precisamos obedecer a Deus, a sua palavra. E muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu obedeço, eu leio a Bíblia, eu oro, e eu tento viver a vida conforme a Bíblia me diz, me instrui. Por que então a minha bênção não chega? Porque aquilo que eu estou pedindo não vem. Aí o Tony Evans vai nos dizer que Deus, ele nos dá um presente durante o nosso período de espera. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente quer algo para hoje, para esse minuto, para esse momento. E Deus está dizendo, não, isso é lá na frente. Mas enquanto nós esperamos, Ele nos dá o presente da alegria. É um estado de espírito, é um contentamento, apesar das circunstâncias que nós vivemos. Nós podemos experimentar a paz e a alegria de Deus. Diante da dificuldade, nós podemos olhar além e nós podemos entender o propósito de Deus. Jesus, ele pede a Deus no momento antes da crucificação, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas Hebreus 12:2 vai dizer o quê? Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Porque ele sabia do plano, ele sabia da alegria que seria poder nos oferecer, nos dar a salvação. E é focando nisso, nesse plano maior, que ele então vai e é crucificado. A nossa alegria, às vezes, significa um problema, uma dificuldade, um sofrimento nesse momento, mas é uma alegria futura. Penso que é como nós ensinamos muitas vezes os nossos filhos, ou como seus pais lhe ensinaram alguma coisa.
ensinando você a ter responsabilidade, a fazer as coisas que você não gostava, talvez naquele momento, a ir para uma aula de inglês que você não queria. Mas por quê? Ele sabia do resultado disso lá na frente na sua vida. Ele sabia o quão importante seria você ter disciplina, responsabilidade, compromisso, saber uma outra língua, entender uma questão, aprender algo no computador, tecnologia, não sei. Mas ele tinha uma visão que você, como criança, ainda não tinha. Ele sabia dos benefícios lá na frente. Então, é pela alegria que nos é proposta que nós seguimos com Jesus. A Crystal, para finalizar, depois a gente entender essas 3 questões, que para produzir bons frutos nós precisamos nos submeter à poda, nós precisamos permanecer, nós precisamos obedecer. Entendendo essas 3 questões, a Crystal ela traz na sua crônica algo muito interessante, porque ela traz algo para a prática, e fala, bom, como tudo isso funciona na nossa vida. E na página 192, ela vai dizer o seguinte: não podemos controlar o que acontece conosco. Embora nós, as mulheres, tenhamos a tendência de pensar que a vida sobe e desce de acordo com as escolhas que fazemos. Se vivermos tempo suficiente, entenderemos que temos mais controle sobre as nossas reações ao que a vida nos apresenta, do que sobre a criação das situações que a vida põe em nosso caminho. Ela está dizendo: olha, nós não temos o controle de tudo, nós nunca teremos o controle de tudo, mas nós temos o controle sobre as nossas reações diante das situações da vida. E como nós reagimos às situações? Nós identificamos as podas e nós dizemos: Senhor, eu me submeto a essa poda, mesmo que eu não esteja gostando. Eu quero ter um coração ensinável. Me mostra o que o Senhor quer me dizer. Me mostra o que o Senhor tem para mim. Me mostra aquilo que eu preciso aprender. O que o Senhor está vendo no meu coração que eu não estou vendo? Porque se há poda, é porque há uma necessidade, há algo no nosso coração que Deus quer transformar. Algo que Ele precisa nos ensinar. Então se submeta a isso e diga: Pai, me faça mais parecida contigo. Eu estou aberta para aquilo que o Senhor quer fazer. E assim você está tendo uma atitude de obediência e você está permanecendo. Cultive o relacionamento com Ele. Veja o que Ele quer te ensinar. E peça a Ele que em meio às podas, Ele derrame da alegria que só Ele pode dar. Bom, acho que esses foram os tópicos, né, os ensinamentos principais aqui desses 2 capítulos. Quero destacar também que ele vai falar a questão da mulher solteira, que ela tem liberdade, ela tem mais tempo à sua disposição para trabalhar, para fazer, para cumprir um propósito aqui nessa terra. E isso é uma bênção. Então, mulher solteira, aproveite esse tempo na sua vida. Ele vai dizer: ser solteira e cristã é um chamado único e sublime. Entenda isso na sua vida como um chamado precioso do Senhor e vá em frente para aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Bom, se você gostou aqui dessa aula, não deixe de deixar seu like, de comentar aqui o que você tem aprendido com este livro, com esses capítulos, tá bom? E nós nos vemos na próxima semana, última semana de leitura. Um beijo e até semana que vem.